18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Você aí no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Vamos juntos com você com as principais notícias do dia até às 7 da noite. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Muito bem, 6 horas e 1 minuto. Tudo certo, tudo pronto, hein? Até às 7 da noite estamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E hoje no 18 horas você vai acompanhar os detalhes sobre a CPI da pandemia do Senado Federal, que deve investigar a crise do oxigênio no estado do Amazonas. Vamos mostrar por que a CPI para apurar os gastos do governo do Amazonas durante a pandemia continua parada na Assembleia Legislativa do estado. E ainda na edição de hoje os detalhes sobre a confusão na Praça do Caranguejo depois que os comerciantes não obedeceram à medida do governador que interditou bares e restaurantes durante 15 dias. E a boa notícia na economia, o setor do varejo começa a dar sinais de recuperação no estado do Amazonas. Essas e outras notícias você confere em mais uma edição do 18 horas, em as principais notícias do dia desta terça-feira para você, em até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o assunto mais discutido e mais comentado no momento é a CPI para investigar erros do governo federal na pandemia de Covid-19. O pedido da CPI surgiu a partir do caos registrado no Amazonas com o desabastecimento de oxigênio hospitalar que resultou na morte de dezenas de pessoas por asfixia. E como já noticiamos aqui no 18 horas, o pedido de abertura da CPI foi do senador Radolfo Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade do Amapá, para apurar erros do governo federal na condução do combate à pandemia. Mas surgiu um movimento no Senado para que a investigação atinja também governadores e prefeitos. Karime, diante dessas possibilidades aí, o autor do pedido desta CPI afirmou que a investigação deve começar pelas denúncias contra o governador do estado do Amazonas, que é o Wilson Lima, cujo governo é acusado de fraudar e superfaturar a compra de ventiladores pulmonares que foram superfaturados aí. O próprio governador é indiciado pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal como sendo aí o chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde. O próprio presidente Jair Bolsonaro quer que esta CPI aproveite todas as investigações apuradas nas operações contra a corrupção na pandemia feitas pela Polícia Federal. São 10 governadores e dezenas de prefeitos investigados pela Polícia Federal por fraudes em licitações, superfaturamento de contratos e desvio de verbas que deveriam ser aplicadas no combate à pandemia. Olha, se isso realmente acontecer, o material e provas é o que não vai faltar para a CPI lá do Senado, hein? Foram 5 operações só aqui em Manaus que resultaram na prisão aí de mais de 14 pessoas, entre elas, inclusive, estão 2 ex-secretários de saúde de Wilson Lima, servidores do segundo escalão, além de empresários. Vale lembrar aí que o governador Wilson Lima e também o vice, o Carlos Almeida, foram alvos de busca e apreensão nas casas e também nos gabinetes deles na sede do governo. Wilson Lima teve celulares apreendidos e até pedido de prisão, que foi negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. Bom, e tem muito mais. São várias irregularidades na aplicação das verbas da saúde pelo governador Wilson Lima, com contratos superfaturados e sem licitação por meio de sistema indenizatório. Tudo de conhecimento público, mas que os deputados estaduais fecharam os olhos e se recusam a investigar esses atos do governador Wilson Lima. É um festival de irregularidades que vão parar nas mãos dos senadores. Detalhe, hein? E enquanto aí o Senado Federal se mobiliza para investigar os gastos do governo federal na CPI da pandemia, o pedido de instalação local da CPI para investigar os gastos do governo do estado completa um mês na sexta-feira com apenas 2 assinaturas. Enquanto isso, Carlão, em pelo menos 9 estados do país, deputados e vereadores já abriram investigações locais sobre as verbas públicas gastas nesse período. Na contramão, aqui no Amazonas, deputados estaduais blindam o governador Wilson Lima e fecham os olhos para os desmandos nesse período pandêmico. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo.
Enquanto a Assembleia Legislativa do Amazonas sequer discute se instala uma CPI para investigar a verba pública gasta na pandemia, deputados estaduais e vereadores já abriram apurações locais em pelo menos 9 estados. Para se ter uma ideia, em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés foi afastado do cargo pela segunda vez, resultado da CPI dos respiradores. Em Minas Gerais, o governo de Romeu Zema virou alvo de investigação que pode torná-lo o terceiro governador a enfrentar um processo de impeachment. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel está afastado do governo devido à investigação. Em Roraima, o governador Antônio Denário já foi alvo de pedidos de impeachment ao longo do funcionamento da CPI da Saúde. E aqui no Amazonas, o pedido de CPI da pandemia na Assembleia Legislativa completa um mês, na sexta-feira, com apenas 2 assinaturas, dos deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos. Os dois são os autores do pedido de criação da CPI para investigar os gastos dos recursos federais e estaduais com a pandemia da Covid-19, que já matou mais de 12 mil pessoas no estado. Enquanto no Amazonas ainda faltam 6 assinaturas, em Brasília, senadores trabalham na instalação de uma CPI para apurar eventuais omissões e erros do governo federal na condução da pandemia por determinação do Supremo Tribunal Federal. Um grupo de senadores articula a criação de CPI no Senado para apurar a atuação de prefeitos e governadores nessa pandemia. Essa investigação começaria aqui pelo Amazonas. O pedido da CPI dos estados e municípios é de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e já alcançou 34 assinaturas. O assunto foi abordado hoje na tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado Wilker Barreto. De acordo com ele, a CPI da pandemia no Amazonas interessa ao Brasil, mas não interessa aos deputados do estado. Se os gastos do governo do Amazonas, daquilo que nós já sabemos que aconteceu aqui, do que foi doloroso a primeira e a segunda onda, interessa ao Senado, eu me pergunto por que não interessa a Assembleia Legislativa. Nós temos, eu e o colega Dermilson Chagas, um pedido de CPI da pandemia para investigar os gastos da Covid no Amazonas. Já que o Senado vai investigar o envio dos recursos federais para os estados e municípios, cabe à Assembleia investigar os recursos estaduais. Se porventura, apesar de todos os apelos e esforços, nós não conseguimos aqui as assinaturas suficientes, para minha tristeza será um gesto de omissão desta casa. Vai ser vergonhoso quando o Senado da República encontrar materialidade de recursos, de desvio de recursos, e acreditem, vão encontrar, e esta casa fica calada sobre o tema. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e ainda sobre essa CPI lá no Senado, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado informou que o regimento interno da casa impede que os senadores investiguem a conduta de governadores e prefeitos durante uma CPI. É que os governadores devem ser investigados pelas assembleias legislativas e que no caso do Amazonas é quase impossível, já que praticamente todos os deputados são da base governista, estão blindados aí, estão blindando o governo de qualquer investigação. Os prefeitos devem ser investigados pelas câmaras municipais. Mas, Karime, a Secretaria-Geral informou que o Senado pode investigar o destino do dinheiro enviado pelo governo federal a municípios e estados, ou seja, o Senado poderá investigar para onde foram os recursos federais enviados ao Amazonas e em que foram gastos. O caso aí por conta de verba pública, verba do governo federal, né? Resta saber que interesses têm os deputados amazonenses ao blindar o governo. Temos informações que muitos deles têm contratos milionários com o governo do Amazonas e por isso se recusam a investigar o Wilson Lima. E esse tipo de atitude dos deputados chega a ser até vergonhosa, né? Bom, com isso, ao se recusarem a investigar o governador, os deputados tornam-se sim cúmplices desses massacres, de toda essa situação vivida pelo estado do Amazonas
Amazonas durante a pandemia, com muitas mortes que poderiam ter sido evitadas caso a gestão fosse competente no combate à pandemia. A roubalheira foi tanta que o Amazonas virou, inclusive, aí notícia nacional e internacional até. Tínhamos operação quase toda semana aqui durante a primeira onda da pandemia. E foi aí que todos nós ficamos sabendo da extensão da atuação da quadrilha instalada dentro do governo, segundo o relato da própria Polícia Federal. E vale lembrar também que uma lista aí com 8 nomes de deputados estaduais foi apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador, com aquela indicação, né, de 5% que até hoje não foi esclarecida, né? Não está clara se indicava ou não propina. O fato é que a lista indicava uma relação suspeita do governador com deputados da base aliada. Você está ouvindo 18 horas. E o MDB já bateu o martelo. Os senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros são os indicados pelo partido para compor a CPI da Covid, tão temida por Bolsonaro e por governadores e prefeitos. O senador Jarder Barrabalho seria o indicado do partido para ser suplente. Olha, de olho na vaga de relator da CPI, o senador Eduardo Braga já fez declarações destacando pelo menos 2 motivos para que a relatoria fique com o MDB e mais especificamente com o próprio senador. Um dos motivos é o fato de que o partido é detentor da maioria, né, da maior parte da bancada no Senado. O outro, segundo o senador Eduardo Braga, é que o fato determinado da CPI é o estado do Amazonas e o estado dele. 18 horas. Profissionais da cultura e turismo no Amazonas realizaram na manhã de hoje um panelaço em frente à Assembleia Legislativa do Estado. O trânsito no local ficou bastante complicado com a interdição de uma das faixas da Avenida Mário Ipiranga pelos manifestantes, que pediram o retorno de suas atividades ou que sejam inseridos no auxílio emergencial. Exato, Carlão. E os representantes do setor foram recebidos pelos deputados e pelo presidente da Comissão de Turismo, o deputado estadual Tony Medeiros. A repórter Nathalie Moraes acompanhou toda a ação dos manifestantes e traz agora os detalhes pra gente. Panelas, colher de pau nas mãos e fazendo barulho com muitas faixas, cerca de 60 profissionais da área de turismo fizeram uma manifestação na manhã de hoje em frente à Assembleia Legislativa do Estado na Avenida Mário Ipiranga. O setor foi um dos mais afetados pelas medidas de restrição durante a pandemia aqui no nosso estado. O empresário Geraldo Gero afirmou que as panelas simbolizam a fome da categoria. Durante o manifesto, o homem se ajoelhou no chão para pedir ajuda às autoridades. Eu estou com minha filha sem poder comprar material escolar. Eu estou com 11 meses com a agência fechada. Eu tenho uma pousada que está parada. Eu estou alimentando, tentando, também enquanto eu conseguiram. O casal que está sendo caseiro lá para não fechar a pousada de vez, porque lá tem 40 famílias que dependem do nosso trabalho. E a gente pede ajuda do governador, a gente pede ajuda do prefeito, do presidente, de todo mundo. Nós não viemos aqui para brigar, nem para xingar, nós viemos pedir diálogo. Esse barulho de prato significa a nossa fome, os guias de turismo, as agências, os restaurantes, hotéis, tem hotel fechando, tem pousada fechando. O guia de turismo, que trabalhava a bordo de um navio cruzeiro, Edson Silva, afirma que a categoria precisa voltar a trabalhar para não morrer de fome. Há 1 ano e 2 meses parados, né? Estamos sem trabalho. Tanto a agência como os guias de turismo, estamos todos, porque a agência não trabalha sem o guia não trabalha sem a agência. Então é isso, para nós fica bem, está muito difícil para nossas famílias, a gente tem filhos para criar, tem que apertou muito para nós. E não tem como, não tem solução nenhuma para nós sair dessa situação, né? E somos 60 guias aqui em frente, todos cadastrados, todos trabalhando, né, nesse segmento, querendo, né, uma saída, pedindo. Estamos aqui pedindo para as autoridades, né? Os políticos são quem vão dar aquele olhar de carinho para
nós. 2 dos representantes da categoria foram recebidos pelos deputados estaduais e pelo presidente da Comissão de Turismo, Fomento e Negócios, o deputado Tony Medeiros. O parlamentar recebeu as demandas dos manifestantes e marcou uma reunião com o secretário da Amazonas Tour, empresa estadual de turismo do Amazonas, Sérgio Litaif Filho. A categoria precisa, nesse momento, de amparo, por isso convidei a categoria para trabalharmos juntos dentro da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e dessa forma podermos avançar e encontrarmos novas alternativas, não somente as atuais, mas novas alternativas para passar por esse momento difícil que é o momento da pandemia. O deputado Wilker Barreto também participou da reunião e destacou a falta de apoio da Amazonas Tour à categoria. Está sendo tratado de uma forma marginalizada pelo governo do Estado. O governo do Estado vira as costas para socorrer aqueles profissionais do turismo que estão praticamente parados. É sabedor que a pandemia machuca o segmento turístico porque diminui o fluxo de viagens, ainda mais numa região como é a nossa, como a nova variante. O que ficou acertado é mais uma vez, o Tony agora vai mediar uma reunião lá na Amazonas Tour, espero que logo dê êxito, porque nosso objetivo aqui não é o caos, é encontrar soluções, mas que o governo estadual tenha a sensibilidade de pelo menos dar um rancho para aqueles que estão parados e socorrer os empresários que geram emprego. Até o fechamento desta matéria, não tivemos resposta dos resultados da reunião na Amazonas Tour. Nathalie Moraes para os 18 horas. Bom, isso porque terminou agora há pouco essa reunião entre os representantes do turismo e a Amazonas Tour. E a repórter Nathalie Moraes volta agora ao vivo para explicar pra gente o que foi, acordado, o que ficou acordado entre os setores. Nathalie, boa noite. Boa noite, Karime, Leão, boa noite você ouvinte da Rádio Mix. Pois é, Karime, como você disse, terminou agora há pouco a reunião entre o deputado estadual Tony Medeiros, os representantes do setor do turismo e o presidente da Amazonas Tour, Sérgio Litaif. Durante essa reunião, o presidente do órgão informou que o pagamento de um auxílio emergencial para a categoria já estava no cronograma do Estado e que existe a previsão do envio de um projeto de lei sobre o tema para a Assembleia Legislativa ainda nos próximos dias. Sobre o pedido de flexibilização das atividades do turismo, o secretário informou que apresentará a demanda ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui do Estado. Ele avalia que é sim possível fazer uma flexibilização para o setor, mas lembrando que existem restrições impostas por instituições federais e que essas restrições elas precisam ser respeitadas. Outro ponto bastante importante abordado nesta reunião foi a negociação de dívidas das empresas do ramo do turismo e também a concessão de empréstimos por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM. Após essa reunião, o deputado estadual Tony Medeiros, que foi quem intermediou tudo, avaliou que o encontro foi bastante positivo e agora é aguardar as providências do Executivo, entre elas o envio do projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que trata aí sobre o auxílio emergencial para a melhoria dos profissionais do setor. Eu volto aos estúdios com você, Karime, boa noite. Boa noite, Nathalie. Muito obrigada pelas informações. 6h18, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, você que está aí no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos conferir agora a previsão do tempo, como vai ficar aí à noite, Previsão para a noite de terça-feira e também para a madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Deve chover rápido durante a noite e a madrugada. Pelo menos essa é a previsão do clima-tempo, viu? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% chegando a 91%. 6h24, boa noite. Mix.
Olha, alguns bares, da Praça do Caranguejo, no Eldorado, insistiram em abrir as portas na noite desta segunda-feira, mesmo depois da ordem do governador Wilson Lima, para que ficassem fechados por um período de 15 dias como punição por promoverem aglomeração. E equipes de forças de segurança pública estiveram no local interditando toda a praça com gradis e proibindo a abertura de bares e restaurantes. A medida gerou uma confusão no local e a repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação e traz os detalhes pra gente agora. Os estabelecimentos que funcionam na Praça do Caranguejo, no conjunto Eldorado, em Manaus, foram interditados nesta segunda-feira. A medida foi anunciada pelo governo após denúncias de aglomerações no local e serão válidas pelos próximos 15 dias. Órgãos de segurança da Central Integrada de Fiscalização da Secretaria de Segurança Pública chegaram ao local por volta das 18 horas desta segunda-feira. Eles não só orientaram os comerciantes para o fechamento dos bares e restaurantes, como determinaram a interdição com adesivos em suas fachadas de seus estabelecimentos. O secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Loismar Bonates, coordenou a ação e afirmou que espera que a situação não se repita por aqui. Esses estabelecimentos estarão fechados por 15 dias, interditados por 15 dias, e esperamos que não voltem a cometer os absurdos que cometeram aqui nesse final de semana. O planejamento já havia um acordo com a Abrazel para como eles deveriam funcionar. E o que aconteceu é que eles descumpriram o acordo. A própria Abrazel reconhece que houve um desrespeito por parte desses proprietários daqui do Eldorado. Não só como aqui, como em outros pontos da cidade, nós tínhamos em média menos de 1.000 denúncias por dia, e esse final de semana nós tivemos mais de 2.000 denúncias pelo 190 e pelo site da Secretaria de Segurança Pública de áreas irregulares funcionando. E nós vamos agir com todo rigor, considerando que nós não queremos a saúde da nossa população colocada em risco. Em um bar da Praça do Caranguejo, membros da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, a Abrazel, estiveram reunidos durante a ação de interdição para discutir as medidas que devem ser adotadas pelos comerciantes a partir de agora. Em um outro ponto, outros representantes do comércio da área, entre eles o advogado Sérgio Ribeiro, também estavam reunidos. O advogado se mostrou bastante revoltado com a ação da polícia e fez duras críticas ao governador Wilson Lima. Pro respirador em loja de vinho não merece credibilidade. Esse governador deveria estar preso. Foi a pior coisa que o Estado amazonense fez. O STJ deveria tomar uma providência e julgar para acabar com essa palhaçada. Aqui tem pessoas que estão trabalhando. Aqui ninguém é criminoso. Tá bom? Agora um decreto arbitrário, antipático, ninguém consegue trabalhar. Agora o governador tá lá, vem de Belém pra cá morrendo de fome. Agora é governador, vem de Itaituba, chega aqui e se cria, em vez de sacanear com o nosso povo aqui. Segundo o presidente da Abrazel em exercício, Jean Fabrício, o intuito desta reunião é uma montagem de um plano que será levado ao governador Wilson Lima quando futuramente os bares voltarem a funcionar no local, mas não da forma como estava antes. Jean Fabrício afirmou ainda ser a favor que os estabelecimentos do local cumpram todos os protocolos de segurança. Segundo os órgãos de controle e fiscalização, nesse primeiro momento, os bares da região apenas foram fechados. Em caso de insistência dos comerciantes, multas poderão ser aplicadas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o abono salarial do governo estadual decepciona os trabalhadores da saúde. Representantes da categoria questionam por que a maioria dos servidores efetivos vai receber menos do que os comissionados. O pagamento do valor extra será depositado na sexta-feira na conta dos profissionais da saúde. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes. Vamos acompanhar.
Decreto 43.690, de 9 de abril, do governador Wilson Lima, que concede o abono remuneratório aos servidores do Sistema Estadual de Saúde do Amazonas, prevê o pagamento de abono salarial de R$1.000 para os servidores de cargos comissionados que ele nomeou. O valor é bem acima do cálculo médio que vai receber a maioria dos funcionários efetivos. Para se ter uma noção, os profissionais de nível médio, que correspondem a 75% dos funcionários da saúde do Amazonas, vão receber de R$700 a R$900. Apenas os de nível superior ganham salários básicos acima de R$1.500. Essa desvantagem, que vai atingir a maioria dos efetivos, causou decepção nos trabalhadores. A presidente do Sindiprive, que representa os trabalhadores terceirizados da saúde e RDAs do governo, Graciete Mouzinho, disse que o abono revela a discriminação do próprio governo com os trabalhadores efetivos. Para ela, é injusto os trabalhadores da linha de frente da Covid-19, que arriscam a vida todos os dias, receberem menos. Até porque eu acredito que essas pessoas de cargo comissionado, com certeza, eles não estavam em contato direto com esses pacientes, como esses profissionais da saúde. Quando eu falo profissionais da saúde, eu não me refiro só aos técnicos de enfermagem e enfermeiro. Eu me refiro aos maqueiros, administrativo, agentes de portaria, todos aqueles que trabalham dentro de um hospital e que estavam diretamente em contato. Eu acho injusto e eu não concordo mesmo, é vergonhoso isso. Graciete lembra que os efetivos e os contratados ou RDAs têm uma carga horária de no mínimo 12 horas, enquanto o cargo comissionado trabalha ou 8 ou 6 horas por dia. Se o governo quisesse fazer e dar, teria que pagar um piso salarial para esses profissionais, o mínimo, na minha opinião, de R$5.000, porque eles merecem ganhar muito mais, tanto o técnico quanto os enfermeiros e os demais que ali estão dentro desses hospitais, que trabalham arduamente, incansavelmente e que estão exaustos, e muitos estão trabalhando até mesmo doentes, porque não tem uma assistência que eles merecem ter, porque eles não têm plano de saúde e aonde eles trabalham nos hospitais, quando eles estão doentes, eles não podem ser atendidos. Na sexta-feira, dia 16, o Sindiprive estará na sede da Secretaria de Saúde, cobrando risco de vida, ticket alimentação, valor do plantão e adicional noturno. Já a presidente do Sindisaúde, sindicato que representa os servidores efetivos ou concursados da saúde, Cleidinir Francisca do Socorro, diz que o valor do abono foi uma decepção para a categoria. Não sou contra ninguém ganhar bem, não sou contra cargos comissionados, mas a forma de como foi dada, quem está na linha de frente mesmo são os profissionais de saúde. E aí, na hora de ganhar um abono, ganha menor do que os comissionados. Os comissionados, eles já ganham muitíssimo bem para exercer sua função. É diferente dos profissionais de saúde que estão até com perdas salariais desde 2016. Então, nós como entidade sindical, a gente está muito decepcionada com isso, inclusive muito revoltada com essa atitude, por parte do governo, que isso não foi tratado em momento algum na mesa de negociação. O Sindisaúde está em estado de greve desde 22 de março e entrou na Justiça do Amazonas pela reposição das datas bases de 2016, 2017, 2020 e 2021. A categoria também está sem receber promoções e projeções desde 2012, além de estar com salário congelado desde 2019 no chamado pacote de maldades do governador Wilson Lima. O pagamento do abono, considerado pela categoria como uma espécie de agrado para amenizar o desânimo dos trabalhadores da saúde, será depositado na sexta-feira. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que realizou estudo e fez ajustes nos valores do pagamento do abono aos trabalhadores da saúde para que todos fossem amparados pelo benefício. Odinei Araújo para o 18 horas. Mas não foram
todos amparados de forma a contento pelo benefício. Eu vou destacar aqui 2 palavras que a representante da categoria fez questão de mencionar na nossa reportagem, na reportagem da Odiné Araújo. Eles estão decepcionados e revoltados com a gestão de Wilson Lima, lembrando que durante a pandemia é um profissional que está trabalhando em situação de greve. É uma coisa impensável em qualquer cidade do mundo que ainda enfrenta uma pandemia. Esses profissionais da saúde com certeza merecem muito mais. Estão na linha de frente, é redundante falar assim, mas é preciso reforçar e sublinhar isso. Eles estão trabalhando na linha de frente desde o início da pandemia, sem descanso, tá? Muitos com salários ainda atrasados, sem os equipamentos de proteção individual. Esse estado de situação de greve em que eles trabalham, eles reivindicam isso. Salários atrasados e melhores condições de trabalho, porque eles arriscam a própria vida no enfrentamento desta pandemia para salvar a vida do cidadão aqui do Amazonas. Ou seja, mereciam sim um tratamento mais digno dos gestores do estado, do governo do estado do Amazonas. E ao invés de estar gastando com publicidade, com jatinhos e iates particulares, deveria reverter esse dinheiro sim para a saúde pública e para o pessoal, para esse pessoal da linha de frente ao combate à pandemia. 6h35, boa noite. 18 horas. Economia. Bom, e o assunto agora é economia. Isso porque após forte queda do comércio amazonense no início do ano, o setor do varejo começa a dar aí sinais de recuperação. Isso segundo dados do próprio IBGE. Foi divulgado hoje o resultado da pesquisa mensal do comércio que mostrou alta nas vendas do varejo do Amazonas no mês de fevereiro. Porém, no acumulado do ano, o setor ainda amarga perdas. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Depois de 3 meses consecutivos com resultados negativos, somando queda de 35,9%, o volume de vendas do comércio varejista do Amazonas voltou a crescer em fevereiro frente a janeiro, registrando alta de 14,2%. No segundo mês do ano, o comércio local registrou a maior taxa de crescimento do país na comparação com o mês anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Amazonas, que divulgou nesta terça-feira a pesquisa mensal do comércio. A alta veio após uma forte queda ocorrida em janeiro. A variação registrada no primeiro mês de 2021, de menos 31% na comparação com dezembro de 2020, representou a maior queda no volume de vendas do comércio varejista do estado em um mês, desde o início da série histórica da pesquisa mensal do comércio do IBGE. Porém, o bom resultado de fevereiro ainda não recupera a perda sofrida no mês mais crítico da pandemia de Covid-19 no Amazonas, mas ajuda a diminuir a queda no acumulado do ano, como explica a Djalma Nogueira, chefe de disseminação de informações do IBGE. Mesmo assim, na comparação com 2020, o dado mostra que o desempenho ainda está abaixo do ano passado. O comportamento de fevereiro amenizou, mas o acumulado do ano ainda está negativo em mais de 21%. Entre abril e junho de 2020, o comércio amazonense havia mostrado forte crescimento, porém, o cenário se reverteu em novembro e dezembro do ano passado e, principalmente, em janeiro de 2021 no estado. Ainda de acordo com a pesquisa, o comércio ampliado também teve bom desempenho no segundo mês de 2021, mostrando que as vendas de veículos, peças e materiais de construção cresceram 20,2% frente a janeiro. A Djalma Nogueira, chefe de disseminação de informações do IBGE, diz que as medidas de restrições decretadas pelo governo para conter o avanço da pandemia no estado contribuíram para que as vendas não fossem melhores em fevereiro. As medidas de restrições decretadas pelo governo para conter o avanço do Covid-19 contribuíram para que as vendas não fossem melhores no segundo mês do ano. Embora a média móvel trimestral ainda esteja negativa, a tendência é que março continue havendo uma recuperação em relação ao mês anterior. Já em relação ao mesmo período do ano de 2020, ainda será necessário um melhor desempenho da atividade. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas.
A Defensoria Pública do Amazonas apura atraso na vacinação no estado. O órgão investiga possível reserva de vacina contra a Covid-19 e entrave na distribuição de doses ao interior do estado. O Ministério da Saúde determinou que a partir de 19 de março deve ser feita a utilização integral das doses distribuídas, sem guardar doses de reserva. A repórter Odiné Araújo traz mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. A investigação na distribuição das doses de vacina contra a Covid-19 no Amazonas é de autoria da primeira instância especializada em interesses coletivos da Defensoria Pública do Estado. O objetivo é reunir informações e documentos para a formação de possível ação na Justiça contra o governo. Na decisão, publicada na sexta-feira, o defensor público Rafael Barbosa explica que a suspeita de que esteja ocorrendo reserva de vacinas é porque os números de doses recebidas e aplicadas não batem. Esse procedimento foi instaurado porque a Defensoria, analisando as informações veiculadas no site do governo federal, no site do estado do Amazonas e no site da Prefeitura de Manaus, detectou um atraso na vacinação. Foram encaminhadas aproximadamente 1.200.000 doses para o Amazonas, pelo governo federal, através do Ministério da Saúde. E a Fundação de Vigilância em Saúde informou que desse total, até sexta-feira, 626.000 haviam sido administradas para os amazonenses. E nós encontramos uma defasagem de 53,15%. Para ser mais exato, até a sexta-feira passada, o Ministério da Saúde enviou o envio ao Amazonas de 1.178.220 doses de vacina e o vacinômetro Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde indicou a aplicação de 626.240 doses no estado, ou seja, praticamente só a metade do total enviado. O defensor Rafael Barbosa chamou a atenção para o fato do Ministério da Saúde determinar, a partir de 19 de março, a utilização integral das doses distribuídas sem provisionamento de reserva. Ele também lembrou que, em janeiro, a vacinação chegou a ser suspensa em Manaus por decisão da Justiça Federal após indícios de desrespeito às filas. Além disso, também existe a possibilidade da ocorrência de um emperramento no envio dessas vacinas dentro do Amazonas para os municípios, as comunidades mais distantes. E a Defensoria quer saber o que de fato está acontecendo e também auxiliar a aceleração desse processo de vacinação aqui no Amazonas. E é claro que com as informações obtidas nesse procedimento, se for o caso, a Defensoria ajuizará uma ação judicial. A Defensoria enviou ofícios às secretarias de saúde do Amazonas, da Prefeitura de Manaus e de todos os municípios do interior para que prestem esclarecimentos no prazo de 15 dias. Todos devem fornecer informações sobre o número de doses recebidas e aplicadas, a existência ou não de doses provisionadas, e os defensores também querem saber se existem doses que ainda não foram distribuídas por problemas de logística. As secretarias devem informar ainda o percentual de vacinados por grupo prioritário e os nomes e documentos de todos os vacinados, bem como o grupo prioritário ao qual pertencem e a data da vacinação. O governo não se pronunciou sobre o caso. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo Wilson Lima gasta milhões de reais com aluguéis e fretamentos de aeronaves e jatinhos executivos. Entre outubro de 2019 e outubro de 2020, ou seja, no meio da pandemia, o governador e sua equipe se revezaram em 3 aeronaves de 3 empresas locais de táxi aéreo, contratadas sem licitação a um custo que variou de R$ 8.200 e R$ 18.000 a hora o voo. Agora, Karime, o governo do Amazonas publicou no Diário Oficial do último dia 8 de abril o extrato do contrato com a Rico Táxi Aéreo para locação de jatinho executivo no valor de R$ 9.360.000. O extrato foi assinado pelo secretário da Casa Militar, Fabiano Machado Bó. E o objetivo do contrato é a prestação de serviços de locação de aeronave tipo jato, bimotor turbofan, com capacidade mínima de 8 passageiros e 2 tripulantes, com
combustível pilotos para transporte aéreo estadual, interestadual e internacional para o continente americano, por 12 meses contados a partir de 8 de abril de 2021. E o contrato foi assinado depois que o juiz Rony Frank Torres Stone tornar sem efeito a liminar que suspendia a homologação do pregão eletrônico da Casa Militar do Estado referente ao serviço de fretamento da aeronave. Olha, agora o governador tá livre, hein? Tá livre, leve e solto para viajar pelo mundo afora e num jatinho pago pelo contribuinte, ou seja, por nós contribuintes. Parabéns aí a todos os envolvidos nesse processo aéreo, Karime. Parabéns! E é um tapa na cara da sociedade, tá? Que vai continuar pagando as viagens do governador, as mordomias dele, da equipe dele, enquanto que a gente continua precisando de assistência à saúde. Falei agora que os profissionais da saúde estão trabalhando em situação de greve porque querem reposições salariais, estão trabalhando com salários atrasados. Enquanto isso, o governo do Amazonas, ou seja, a gente paga, né, jatinho particular, um luxo. Agora são 6 horas e 45 minutos em Manaus. Boa noite para vocês, 100,7 na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a volta do atendimento presencial, hein, nas agências do INSS é a esperança aí para amazonenses que estão há quase 6 meses na fila de espera, aguardando por uma análise. Nesta semana, as agências do INSS do Amazonas voltaram a atender normalmente, mas com agendamento. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo a Associação de Aposentados e Pensionistas do Estado do Amazonas, atualmente cerca de 80 associados estão na fila do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, aguardando há mais de 3 meses a análise do pedido de benefício. Segundo José Araújo, presidente da associação, a maioria dos pedidos são de pensão por morte. Ele afirma que o tempo que uma pessoa leva para ter o benefício analisado, atualmente, está entre 3 e até 6 meses. Isso é um total absurdo, chega a ser desumano e incompreensível que a demanda para tais análises seja grande, porém, mediante isso, o INSS deve prover o aumento de quadro de funcionários. O governo deve realizar para ter pessoal necessário para atender essa demanda. O que não pode é o beneficiário sofrer por conta de falhas que não é sua. Na última segunda-feira, dia 12 de abril, o Instituto Nacional do Seguro Social informou que os segurados voltam a ser atendidos presencialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, o que pode ajudar a diminuir esse tempo de espera. Por conta da pandemia de Covid-19, as agências do Amazonas, que realizam perícia médica e avaliação social, estavam atendendo somente estes serviços, mas agora os demais atendimentos também voltam a ser realizados normalmente mediante agendamento, segundo informações da seção de comunicação do órgão aqui no estado. Em nota, o INSS Amazonas informou ainda que em todas as unidades estão sendo adotadas rigorosas medidas visando atender os protocolos de proteção e prevenção contra o coronavírus e reforça que apenas atendimentos agendados por meio dos canais de atendimento do Instituto estão sendo realizados nas agências desde o início da pandemia. O agendamento para um serviço do INSS pode ser feito pelo Meu INSS, no site ou aplicativo. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e como falamos aqui no início do programa sobre a possibilidade de 2 CPIs, né? Da CPI instaurada para fiscalizar os gastos e a forma com que o governo federal conduziu a pandemia aqui no Brasil. E também foi solicitada uma CPI para também investigar como que os estados e municípios agiram durante a CPI e gastaram os recursos públicos, os recursos federais. E que essa CPI não poderia ser instaurada porque para governadores e prefeitos, eles deveriam ser, não deveriam ser fiscalizados por senadores, e sim, né, nas suas assembleias, e sim
pelos deputados. Pois muito que bem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu nesta terça-feira juntar os pedidos de CPI das duas, tá? De Rodolfo Rodrigues, que tem como alvo o governo federal, e de Eduardo Girão, que investiga esses ilícitos com o dinheiro federal em todas as esferas, ou seja, o governo estadual e o governo municipal. Pacheco juntou as CPIs, mas limitada apenas quanto à fiscalização dos recursos da União, do governo federal, repassados aos municípios e aos estados, né, aos municípios e estados para as ações de prevenção ao combate à pandemia da Covid-19, excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas ao Estado, Distrito Federal e municípios. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ajuizou na Justiça um pedido de indenização por danos morais coletivos causados a pacientes graves de Covid-19 que estavam na fila de espera e morreram sem conseguir atendimento em leitos de UTI. A Defensoria requer a condenação do governo do Amazonas ao pagamento dessas indenizações. A medida também atende quem sofreu algum dano irreversível por falta ou demora de atendimento. A repórter Nathalie Moraes conversou com o promotor responsável pela ação e traz os detalhes agora pra gente. O pedido foi feito por meio de uma emenda à ação civil pública em que o Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Estado já pedia inicialmente que, enquanto não houvesse leitos de UTI disponíveis na rede pública, que o Estado providenciasse imediatamente a transferência dos pacientes identificados na fila de regulação do SUS e viessem a ser inseridos para o acesso a leito de UTI para hospitais da rede privada. E caso não houvesse leitos de UTI disponíveis na rede privada, procedesse à imediata remoção dos pacientes com autorização médica individual para outro estado da federação pelo tratamento fora de domicílio para ter acesso a um leito de UTI. Agora, no pedido, a Defensoria requer a condenação do governo do Amazonas ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da perda de uma chance aos pacientes constantes na lista de regulação e os posteriormente inseridos nesta mesma fila. A emenda é assinada pelos defensores públicos Arlindo Gonçalves e Eduardo Dias, que compõem o Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria do Estado. O defensor Arlindo Gonçalves destacou que pelo menos 37 pessoas morreram aqui no estado por falta de UTI. A Defensoria Pública, à época, ajuizou uma ação requerendo providências pelo Estado para que assegurasse o direito a todos os pacientes da fila. Posteriormente, juntamos uma listagem indicando 92 pessoas em regulação aguardando pelo leito. Nós identificamos que daqueles 92 pacientes, pelo menos 37 faleceram sem ter acesso a uma unidade de tratamento intensivo. Por este motivo, requeremos a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no sentido de indenizar aos familiares em razão do dano moral reflexo ocasionado pela perda de um ente querido. O pedido incluiu também possíveis pacientes incluídos posteriormente na regulação e que experimentaram o mesmo resultado sem ter tido acesso a um leito de UTI. O pedido foi protocolado no último dia 19 de março e aguarda agora pelo julgamento. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha aí, atenção motoristas, já estão valendo aí as novas regras de trânsito. São mudanças significativas em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, que inclui novo prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, aumento do número de pontos para a suspensão do direito de dirigir também. São mais de 50 alterações e por isso o Detran do Amazonas elaborou um e-book para orientar aos cidadãos, sobre as novas regras adotadas no trânsito brasileiro. E quem traz os detalhes pra gente agora é a repórter Júlia Gomes.
Essa é a maior mudança já feita no Código de Trânsito Brasileiro desde a sua criação, em 1997. São mais de 50 alterações que foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado e tinham um limite de 180 dias para serem colocadas em prática, o que significa que os motoristas já podem receber multas caso não se atualizem e descumpram as novas determinações. Dentre as mudanças, as mais debatidas por condutores e especialistas tratam sobre a Carteira Nacional de Habilitação. São elas: a ampliação do limite de pontos para suspensão da CNH, que agora passa a ser de 40 para quem não cometer infração gravíssima em um ano, e a validade do documento, que agora passa a ser de 10 anos para pessoas com menos de 50 anos de idade, como explica o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Rodrigo de Sá. Aquele condutor que tiver entre 18 anos e 49 anos terá a validade de CNH, da sua CNH, por 10 anos. O condutor que tiver a partir de 50 anos até 69 anos, essa CNH terá validade de 5 anos. E o condutor que tiver 70 anos ou mais terá a sua CNH com validade de 3 anos. Lembrando que o médico perito pode atribuir uma validade menor a essa CNH, a depender de alguma doença pré-existente ou alguma doença progressiva que esse condutor eventualmente tenha, que possa comprometer a sua capacidade de conduzir um veículo automotor. Mas, para o especialista em trânsito, Ranieri Mendonça, o aumento da validade da CNH é preocupante. Porque você vai colocar pessoas para conduzir um veículo sem realizar exames por um período muito longo. Então imagina, você usa óculos, se você tiver o hábito de ver o tempo todo fazer seus exames periódicos, é maravilha. Mas se não tiver, você só vai fazer esse exame, né, só quando for obrigado. E no caso quando vence a habilitação, que na verdade não é a habilitação que vence, tá? Na verdade o que vence são os exames médicos. Então eu acho um risco muito grande. As novas regras também trazem a obrigatoriedade de exame toxicológico para quem for mudar ou renovar as categorias C, D e E, e coloca fim de aulas práticas à noite para quem está tirando a carteira. Além dessas modificações, crianças com até 10 anos e que não tenham atingido 1,45 m de altura deverão ser transportadas em banco traseiro e com dispositivo de retenção adequado para a idade, peso e altura. Pela regra antiga, apenas a idade dos pequenos era exigida. O ciclista também ganhou maior proteção. Não reduzir a velocidade ao ultrapassar quem anda de bicicleta passa a ser uma infração gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de quase R$300. São muitas alterações e, por isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas criou um e-book com as principais alterações no CTB que entram em vigor nesta segunda-feira. O e-book está disponível para download no site e nas redes sociais do órgão. Júlia Gomes para 18 horas. 18 horas. Agora 7 horas em ponto em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 995 novos casos da doença no estado, totalizando para 359.915 os casos no estado. Segundo o boletim, foram confirmadas 23 mortes, elevando para 12.294 o total de mortes no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 13.500.000 casos confirmados de Covid-19, com 355.000 mortes. O país também soma 11.900.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa divulgada hoje mostrou que praticamente 7 em cada 10 casas na região norte sofreram insegurança alimentar na pandemia. Insegurança alimentar é quando não há certeza que as pessoas terão comida no futuro próximo ou quando há redução da quantidade ou da qualidade dos alimentos. Os números são de pesquisa da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade Federal de Brasília.
A pesquisa mostra que quase 6 em cada 10 domicílios brasileiros apresentaram algum grau de insegurança alimentar. A situação mais grave está no Nordeste. Lá, 73,1% das casas registraram insegurança alimentar no período. Em 15 de cada 100 casas faltou comida. As pessoas, incluindo as crianças, passaram fome. Os números apresentados mostram que a pandemia e a situação econômica do país nos últimos anos pioraram a alimentação dos brasileiros. E, por outro lado, a importância dos programas de assistência social e econômica. Nada menos que 63% dos domicílios declararam ter utilizado o auxílio emergencial em 2020 para a compra de alimentos. Por isso, o fim do benefício em dezembro e seu retorno agora em valores bem mais baixos causam muita apreensão aos que se preocupam com a população mais pobre do país. Pessoas que precisam muito da ajuda dos governos e não estão recebendo. 18 horas. 7-2, Karime, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, a partir das 6, estaremos de volta com você aqui no melhor mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.